Olá pessoal, vamos para a aula 344, revisando conteúdo sobre o olho humano. Vamos lá para a questão número 1 da FUVEST, diz assim: o ponto remoto corresponde à maior distância que pode ser localizada na retina. Para um olho míope, o ponto remoto normalmente está no infinito. Que normalmente está no infinito fica bem próximo. Que tipo de lente o míope deve usar para corrigir este efeito? Míope tem que usar lentes divergentes. Então, primeiro item, lentes divergentes para o míope. Item B. Qual é a distância focal de uma lente para corrigir uma miopia de uma pessoa cujo ponto remoto se encontra a 20 centímetros? Então, se a distância não é infinito, é de 20 centímetros, lembra que a distância focal do olho míope é menos Dzão, portanto, menos 20 centímetros ou menos 0,2 metros, se tu quiseres expressar no sistema internacional. Menos porque a lente divergente tem distância focal virtual, distância focal negativa. Questão número 2. UFSCar São Paulo. O pincenê é uma coisa que usei por largos anos, sem desdouro. Um dia, porém, queixando-me do enfraquecimento da vista, alguém me disse que talvez o mal viesse da fábrica. Machado de Assis, Bons Dias, 1888. Machado de Assis via-se obrigado a utilizar lentes corretivas, que na sua época apoiavam-se em armações conhecidas como pincenê ou lorgnon, que se mantinham fixas no rosto pela ação de uma débil força elástica sobre o nariz. Mostra ali a figura do pincenê. Supondo que Machado de Assis, míope, só conseguisse ver nitidamente objetos à frente, desde que se encontrasse até 2 metros de seus olhos, e que ambos estivessem com o mesmo grau de miopia. As lentes corretivas de seu pincenê deviam ter uma vergência de quantas dioptrias? Então ele disse que só conseguiria ver até 2 metros. Então, Dzão, ponto remoto, 2 metros. A distância focal, então, menos Dzão, menos 2 metros. Aí, a distância focal. Então, a vergência, que é o inverso da distância focal, 1 sobre menos 2, dioptrias. Então, está ali a resposta, menos 0,5 dioptrias. 0,5 graus de miopia, um grau pequeno até, né? Relativamente pequeno de miopia. Negativo, vergência negativa, porque as lentes corretivas são divergentes. Questão número 3. VUNESP. Uma pessoa apresenta deficiência visual conseguindo ler um livro somente se o livro estiver a uma distância de 75 centímetros. Qual deve ser a distância focal dos óculos apropriados para que ela consiga ler o livro colocado a 25 centímetros de distância? Esquematize a figura traçando os raios. Então a pessoa tem o quê? Hipermetropia. O olho da pessoa está aqui, hipermetropia. O olho da pessoa está aqui. Tá? Então, o que acontece? Está aqui o cristalino. Então, a pessoa só consegue ver se tiver um ponto, é o ponto próximo agora, se o ponto próximo estiver a 75 centímetros. Ou seja, a pessoa tem que pegar, né, e botar o livro lá na frente. Então, o ponto próximo do ponto hipermétro está a 75, distância do hipermétro, a 75 centímetros. Mas ele quer uma lente corretiva para que tu consiga enxergar nitidamente a 25. Nós já sabemos que esse aqui é o cristalino. A lente corretiva é uma lente convergente e eu quero que o objeto esteja aqui. Então, notem que esse local é o local que tu terias que colocar, é o local virtual. Então, tá ali, ó, o local real a 25 centímetros. Então, P é 25 centímetros, tá o objeto, tá o teu livro. Pelinha, ó, pelinha tem que cuidar, é menos 75. Por que menos? Porque é como, o livro está aqui perto, mas é como se eu colocasse virtualmente o livro lá a 75, que é o ponto próximo do olho hipermétrope. Tá? Então agora ele pede a distância focal. O esquema está aqui. 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'.
1 sobre a distância focal é 1 sobre P, que é 25 centímetros, mais 1 sobre menos 75. Detalhe, esse menos aqui é difícil lembrar. Tem que saber que é uma imagem virtual jogada lá para o local do ponto próximo do olho hipermétrico. Então, 1 sobre a distância focal é o mínimo múltiplo entre 25, 75 e 75. 75 por 25, 3 vezes 1 dá 3. 75 por menos 75 dá menos 1 vezes 1 menos 1. 1 sobre a distância focal, 75 aqui, 3 menos 1, 2. Inverte os dois lados, distância focal, 75 dividido por 2, que é 37,5 centímetros, ou 0,375 metros, está ali a distância focal em centímetros e metros. Questão número 3 da VUNESP. Nessa questão ele mostra dois esquemas de globos oculares, tá? Tá aqui o cristalino, aí esse aqui é o olho A, esse é o olho B. No olho A, os raios de luz vêm e se encontram antes da retina. No B se encontram depois da retina. E aí tem duas lentes. Tem uma lente que ela é fininha no meio e mais gordinha aqui. E aí tem uma que é ao contrário. As bordas são grossas e no meio ela é fina. Essa é a lente 1 e essa é a lente 2. Bom, ele não me disse, mas a gente supõe que são lentes de vidro no ar. Essa daqui, ó, que ela é fina nas pontas e gordinha no meio, é igual a biconvexa. Então é uma côncava convexa. A biconvexa e côncava convexa, quando é de vidro no ar, são lentes convergentes. Ele não me disse, eu que tenho que saber isso. E essa que é as bordas espessas e fininha no meio, é a plano côncava, que é igual a bicôncava, que de vidro no ar é uma lente divergente. Bom, vamos às perguntas. Qual é o nome de cada defeito e qual a lente corrige? Então, antes da retina, o que é isso? Miopia, dificuldade de enxergar de longe. Depois da retina, hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Quem é que corrige a miopia? Divergente. Então, lente 2 corrige miopia, hipermetropia, lentes convergentes, lente 1. Ali. B. Tudo isso aqui é o item A da questão número 4. B. Após o exame médico, o médico constata que o olho do paciente apresenta um defeito A. Então, o defeito é A. Então, é a miopia que o paciente tem. Sendo sua máxima distância de visão distinta igual a 50 centímetros. Calcule quantas dioptrias deve ter a lente receituada pelo médico para corrigir tal defeito. Então, ele tem miopia. Se a máxima distância que a pessoa tem é de 50 centímetros, então o ponto remoto é de 50 centímetros. Está aqui, 50 centímetros. O remoto é de 50 centímetros. Então, eu sei que a distância focal dessa lente é menos Dzão, então é menos 50 centímetros ou menos 0,5 metros. Qual é a vergência da lente? Vergência é o inverso da distância focal. Então, 1 sobre menos 0,5, resposta, menos 2 dioptria. 2 graus de miopia que tem essa pessoa, está ali, menos 2 dioptria. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 diz assim, a questão de número 5 é da Unifesp. O estudante observa que com uma das duas lentes iguais à dos seus óculos, consegue projetar sobre o tampo de sua cadeira a imagem de uma lâmpada fluorescente localizada acima da lente, no teto da sala. Sabe-se que a distância da lâmpada à lente é 1,8 e desta ao tampo é 0,36. Qual a distância focal da lente? Bom, daí depois ele pergunta
Qual o provável defeito da visão desse estudante? Justifique. A lente para projetar só pode ser lente convergente. Lente divergente não projeta a imagem, só pode ser convergente. Então, questão número 5. Então, tem a lâmpada, que é o objeto, tem a lente e tem a distância da projeção, que é a imagem. A distância do objeto à lente é P, vale, né, da lâmpada até a lente, 1,8 metros. A distância da imagem até a lente, P', 0,36 metros. Quer saber a distância focal? Aí, tá? Vamos usar a equação de Gauss. 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre P 1,8 mais 1 sobre 0,36. Tá? Então, até se tu quiseres, para ficar mais fácil, tá? Tu pode multiplicar, ó, esse termo em cima e embaixo, ó, isso aqui não altera, por 10 vezes 10. E esse termo vezes 100 em cima e embaixo. Multiplica esse termo aqui, ó, 10 por 10 é 1, 100 por 100 é 1. Então vai ficar assim, ó, para ficar mais fácil fazer aquelas contas. Vai ficar 10 sobre 18, porque eu multipliquei em cima e embaixo por 10, mais 100 dividido por 36. Ah, ficou mais fácil que agora, mínimo múltiplo entre 18 e 36 é 36. 36 por 18 dá 2, vezes 10 dá 20, mais 36 por 36 dá 1, vezes 100 dá 100. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 36 no denominador, 120 no numerador. Então, agora, inverte os dois lados, a distância focal é 36 dividido por 120. Ah, se fosse 36 por 12, eu sei que é 3. Então, isso aqui, 0,3 metros, está ali a distância focal. Qual o provável defeito desse estudante? O provável defeito é a hipermetropia, porque somente a hipermetropia é que se corrige com lentes do tipo convergente, que é a lente que projeta uma imagem. Questão número 6 da Unicamp. Um olho humano só é capaz de focalizar uma imagem objeto, fazer com que ela se forme na retina, se a distância entre o objeto e o cristalino for maior que a de um ponto conhecido como ponto próximo. Ver figura. Então, está aqui o ponto próximo, tem a figura aqui, e aí tem a formação da imagem, tá? Na retina. A imagem do objeto. A posição do ponto próximo normalmente varia com a idade. Uma pessoa de 25 anos descobriu com o auxílio do seu oculista que seu ponto próximo ficava a 20 centímetros do cristalino e repetiu o exame aos 65 e constatou que só conseguia visualizar com nitidez objetos que ficavam a 50 centímetros. Considere que para a pessoa a retina está sempre a 2,5 centímetros do seu cristalino. Então, aqui está a retina, aqui está o cristalino. Sendo que esse funciona como uma lente convergente, de distância focal variável. Calcule as distâncias focais mínimas do cristalino dessa pessoa aos 25 e aos 65. Nota que ele quer a distância focal, não da lente que eu vou botar para corrigir. Eu quero saber a distância focal do cristalino. Tá? Então, aqui nós temos que fazer as contas com a lei de Snell. 1 sobre a distância focal, vou botar F e F' para quando ele estiver aqui com 25, aqui com 25, né? 25 e aqui com 65. Tem que fazer 2 vezes a conta. O objeto estando a 20, ó, 1 sobre P, 1 sobre P'. Essa é a equação, né, de Gauss. Então, 1 sobre a distância focal com 20 anos. Se o objeto só vai conseguir focalizar o objeto a 20 centímetros com nitidez e a distância da imagem, ó, do cristalino até a imagem, tá aqui, 2,5, tem que fazer essa conta para descobrir a distância focal mínima que o olho tem, que é a distância focal mínima
que é aquela que ele consegue posicionar ali o objeto no ponto próximo. Então, vai ser 1 sobre 20, eu vou botar aqui, ó, esse cara como 10 sobre 25, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para facilitar. Mínimo múltiplo entre 10 e 25 dá quanto? Desculpa, entre 20 e 25. Pode ser aqui, por exemplo, quanto? 100. Isso é o mínimo, 100 dá. 100 dividido por 20 dá 5. Vezes 1 dá 5, mais 100 dividido por 25 dá 4. Vezes 10 dá 40. Então, aqui dá 45 sobre 100. Então, faz o inverso dos dois lados, a distância focal 100 dividido por 45. Isso aqui tudo estava em centímetros. Se fosse 100 por 50, daria 2. 100 por 45 dá 2, aproximadamente 2,2 centímetros. Tá aí. Agora eu vou fazer para quando tiver 65 anos. Então, 1 sobre F' é igual a 1 sobre 50 centímetros. Eu preciso de 50 centímetros para acomodar. E continua a mesma distância lá, a retina do cristalino. Então, 1 sobre 20. Tá? Aqui era 1 sobre 20. Tá? Aqui eu troquei, na verdade, né? Porque a distância da... Não estava certo, a distância da imagem... Ah, não, está aqui. Tá certo. Aqui é 2,5 e agora a distância do objeto é 50. Já estava metendo 20 ali, já ia errar. Tá? Mudou a distância do objeto agora que mudou o ponto próximo. Então, 1 sobre F', mínimo múltiplo, aqui também vamos chamar de 10 por 25, então agora 50. 50 por 50, aqui dá 1 vezes 1 dá 1, mais 50 por 25 dá 2, vezes 10 dá 20. Então, aqui vai dar 21 por 50. Então, F' será 50 por 21. Se fosse 50 por 20, era 2,5. Isso aqui dá aproximadamente 2,4 centímetros. Essa é a distância focal. Vê que, então, a distância focal mínima muda. Tá? A distância focal mínima muda porque justamente o músculo da pessoa, os músculos ciliares, começam a ficar cansados. Aí a pergunta é a seguinte: se a pessoa de 65 anos tentar focalizar um objeto de 20 centímetros, a que distância da retina se formará essa imagem? Então agora, essa pessoa com essa distância focal vai tentar focalizar aquele objeto a 20 centímetros. Então, que eu sei que se... Não, o que acontece? Eu tenho essa distância de 2,5 centímetros. Onde é que vai focalizar? Vai conseguir focalizar a 2,5? Vai ver que não. Então, a pessoa de 65 anos, então, vamos lá. 1 sobre a distância focal linha, que é essa aqui, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Onde é que estará a imagem? Onde é que estará a imagem? Então, 1 sobre 2,4 centímetros. Ele quer botar 20 centímetros. Essa pessoa não vai conseguir enxergar direito, porque ela só está acomodando a 50. A 20, ela já vai, né, ter um problema similar ao da hipermetropia. Ela começa só a aumentar o distanciamento. Então, 1 sobre P'. Então, notem que eu tenho que fazer essa conta aqui. 1 sobre 2,4, eu vou botar 10 por 24, menos 1 sobre 20, que vem daqui, será igual a 1 sobre P'. Mínimo múltiplo entre 20 e 24. 20 e 24, qual é o mínimo múltiplo? 20 e 24, não sei. Dá por 2 dá 10, dá 12, dá por 2 dá 5, dá 6, dá por 2 dá 5 e dá 3, dá 13, 5. Então, isso aqui dá 15, 30, 60, 120. 120. Então, 120 é o mínimo múltiplo. 120 por 24 dá 5. Dá 5. 5 é 50. 120 por 20
dá 6 vezes 1, então menos 6 é igual a 1 sobre P'. 50 menos 6 dá 44, então P' é 120 dividido por 44. Se fosse 120 por 40, daria 3. Isso aqui, fazendo a conta, dá mais ou menos 2,6 a distância. 2,6, 2,7 centímetros. Tá? Então faz aí depois a conta, 2,6 centímetros. Então, notem que, desculpa, 2,7 centímetros. 2,7 centímetros. Por quê? A retina está 2,5. Se aqui dá 2,7, a imagem ficará atrás da retina. Então, essa pessoa que tem presbiopia é como se ela tivesse uma hipermetropia. Então, ela vai se formar lá atrás, ó, a 2,7 centímetros. Ou seja, a que distância da retina? A pergunta dela, se formará a imagem aproximadamente 0,2 centímetros. 0,2 centímetros. Notem que uma calculeira difícil, né? Numa prova, sem calculadora, tem que fazer essas contas aí. Fica bem inviável de fazer essas contas, tá? Seguindo, questão número 7. UTF Paraná. Sobre os defeitos de visão do olho humano, considere as seguintes afirmações. No olho míope, a imagem nítida forma-se antes da retina, certo? Então, se forma antes da retina. 2. A presbiopia é um distúrbio visual causado pela perda progressiva da acomodação cristalina nas diferentes distâncias em que se encontram os objetos, certo? É um defeito da velhice, é gradual. Então, a 2 é verdadeira também. 3. A correção da miopia é feita com lentes divergentes, verdadeiro. 4. O astigmatismo é um defeito de visão que decorre das irregularidades da curvatura da coroide. Não, irregularidades do o quê? Da córnea, não do coroide, tá? Então, 1, 2 e 3, D de Dinamarca para a questão de número 7. 8. Tem uma tabela, PUC São Paulo. Na 8 tem uma tabela, que é assim, para longe, para perto. José fez exame de vista e o médico oftalmologista preencheu a seguinte tabela, né? Que tem olho, tá? Aí tem aqui olho direito, olho esquerdo, aqui tem olho direito e olho esquerdo. Aí diz lente esférica, aqui diz menos 0,50, menos 0,76, 2,00 e 1,00. Então, tem que usar lentes esféricas tanto para longe, ó, para longe ele precisa, quanto para perto. Quem tem problema para longe e para perto, né, no olho direito e no esquerdo, no direito e no esquerdo, tem o que, pessoal? Tem miopia? Tem, ó, lente esférica corrigindo miopia, ó, menos, negativo, para o olho direito e o olho esquerdo, menos e menos. Então tem miopia. Mas também tem dificuldade de enxergar de longe. Então tem presbiopia. Mas também tem assim, ó, lentes cilíndricas. Lente cilíndrica. Ele também tem que usar a cilíndrica ao mesmo tempo. Só que a cilíndrica é aqui, ó, menos 2,00 para o olho direito e menos 2,00, né, para perto e para longe, para o olho direito e direito. Para o esquerdo não tem nada na tabela. Então, pela receita conclui-se que o olho direito apresenta miopia, astigmatismo e vista cansada. Olho direito, miopia, certo. Astigmatismo, lente cilíndrica, certo. Vista cansada, tem os dois defeitos. O olho direito tem miopia e como se fosse uma hipermetropia, então uma presbiopia, né? Então tem vista cansada, certo, a de Argentina. Depois ele diz nas outras alternativas algo ao contrário a isso, né? No direito apresenta miopia e astigmatismo. Tá certo a B, tá? Só que faltou ainda
presbiopia, né? Sacanagem isso, né? Porque ele diz, conclui-se que apresenta miopia e astigmatismo na alternativa B? Apresenta, tá certa a B, né? Só que ele quer saber todos os defeitos, né? Não falou isso na questão, tá? Então tá ali, uma ressalva, né? Questão 9, PUC São Paulo. Certo professor de física deseja ensinar a identificar 3 tipos de defeitos visual. Apenas observando a imagem formada através dos óculos de seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao observar um objeto através do primeiro par dos óculos, aparece diminuiu. O mesmo objeto observado pelo segundo par aumenta e o terceiro distorce as linhas quando girando o óculos. Através da análise das imagens produzidas por esses óculos, podemos concluir que seus donos possuem, respectivamente, o óculos diminuiu. Bom, lente de diminuição só pode ser uma lente divergente. Quem é que então usa lente divergente? O míope. Então, o primeiro óculos, miopia. O segundo é uma lente de aumento. Então, é uma lente convergente. Quem é que usa convergente? Hipermetropia. E o terceiro que distorce só pode ser astigmatismo e de equador para a questão de número 9. Tá certo? Até a próxima aula. Aquele abraço!